Fala aí, galerinha, tudo bem? Você gostaria de saber um pouco mais sobre média aritmética? Aquela média que você calcula na escola para saber se vai dar ou não para passar de ano? Então, o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre esse assunto, beleza? Então, bora para a aula, né? Ok, galera, eu sou o professor Jefferson Fernando, certo? Professor de matemática e de raciocínio lógico, ok? E na aula de hoje a gente vai falar exatamente sobre média aritmética. Então eu vou responder aqui algumas questões de concursos públicos aqui, ver para que vocês vejam como é que esse conteúdo ele aparece, certo? Então eu vou mostrar dois modelos diferentes de questões aqui que podem ser abordados dentro desse conteúdo. Então deixa eu só sair da frente da tela aqui, certo? E para começar, eu vou começar dando uma definição aqui da média aritmética, beleza? Então a gente vai ver primeiro essa definição de média aritmética. Então, qual é essa definição? Ó, quando você tem um conjunto de termos, não é isso? Quando a gente tem um conjunto de termos e quer calcular a média desse conjunto de termos, né, de elementos, o que eu faço? Essa média ela vai ser dada pela soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos que a gente tem. Então, se eu tenho, por exemplo, a média entre... Eu quero calcular a média entre, por exemplo, 10 termos, eu vou somar todos esses 10 termos e depois vou dividir por 10. Se eu quero calcular a média entre 12 termos, eu vou somar todos esses 12 e depois eu vou dividir por 12, certo? Sempre dividindo pela quantidade de termos que a gente está somando. Então, abreviando isso aqui em termos matemáticos, a gente pode colocar assim, ó, vou colocar M para representar a média, não é isso? E vou dizer que é o seguinte, imagine que a gente tem um conjunto de N elementos aqui, certo? E aí a gente vai ter assim, ó, o x1, certo? O x2, o x3. Como eu não sei exatamente quantos são, eu vou colocar aqui uma reticências, certo? O nosso xn. Então, eu vou fazer a soma de todos os n elementos e aí eu vou dividir por n, que é o meu número de elementos. Beleza? Então, essa daqui é a definição básica de média, certo? É basicamente o que está escrito aqui em cima, só que isso representado matematicamente, ok? Então, é basicamente isso. Aí, agora, a gente vai responder algumas questõezinhas aqui, né? No caso aqui, duas questões de concursos públicos, beleza? E a primeira, ela diz o seguinte, ó. Deixa eu só mudar aqui meu marca-texto para eu destacar aqui para vocês, certo? A questão diz o seguinte. O valor da conta de telefone de Sebastião variou muito nos 3 primeiros meses de 2012, certo? Nos 3 primeiros meses de 2012. Em janeiro, Sebastião pagou R$ 48,50. Em fevereiro, pagou aqui, ó, R$ 78,00. E em março, R$ 65,20. Qual foi, em reais, o valor mensal médio da conta telefônica do Sebastião no primeiro trimestre? Então, quer saber o quê? Justamente a média nesses 3 primeiros meses, beleza? Então, como é que a gente faz para calcular essa média aqui, ó? Ora, a média é a soma dos termos dividido pela quantidade de termos, beleza? Então, se a gente aplicar aquela definição que a gente viu lá, ó, essa média vai ser dada como? Vai ser dada assim, ó. O valor do meu primeiro mês aqui, não é isso? Ó, R$ 48,50. R$ 48,50. Mais o valor que a gente tem aqui no segundo termo, ou melhor, mais o valor do segundo termo, né? Que é no segundo mês aqui, ó. R$ 78,00. Certo? Deixa eu só colocar o zero aqui para ficar igual que está no enunciado. Mais R$ 65,20, não é isso? 65,20. E aí eu vou somar tudo isso e vou dividir por quanto? Lógico que eu vou ter que dividir por 3, porque eu estou somando 3 números, beleza? Nesse caso aqui, como os números são números quebrados, eu vou armar aqui a continha, né, de mais aqui para facilitar a vida. Ó. Então vai ser 48,50 mais 78 mais 65,20, beleza? Então vamos ver quanto é que vai dar tudo isso daqui, toda essa soma, não é isso? Ó, aqui vai dar 0, 5 com 2 vai dar 7, certo? Aqui, ó, eu tenho 8 com 8, 16, com 5, 21, 1 e sobe o 2, não é isso? Aí aqui eu vou ter assim, ó, 2 com 4, 6, beleza? 6 com 7, né, vai dar 13, com 6, 19.
Beleza? Baixou a vírgula aqui, ó. Então, esse valor aqui, deixa eu só voltar para o padrão de cores, né? Esse valor aqui vai ficar sendo o seguinte, ó. Vai ficar sendo 191,70 dividido para 3. Lembrando, eu estou fazendo isso daqui também para organizar. Você já poderia ter armado a continha direto aqui. Se você está fazendo o concurso lá na hora da sua prova, você não vai querer perder tempo, não é? Então, quanto é que vai dar esse resultado? De novo, vou ter que armar aqui uma continha, não é isso? Só que a continha agora vai ser a continha de dividir, ok? Quando eu vou levar para a continha de dividir, eu não vou levar esse zero aqui, ó. O zero no finalzinho, depois de vírgula, ele é desprezível, beleza? Então vai ficar assim, ó. 191,7 dividido por 3. Já te explico por que eu não coloquei esse outro zero aqui, ó. Por quê? Quando eu vou dividir, eu tenho que igualar as casas decimais, não é isso? Se eu vou igualar as casas decimais, quantos números depois da vírgula eu tenho aqui? Tem 1. Quantos números depois da vírgula tem que aparecer aqui? 1 também, não é isso? Então eu vou colocar a vírgula e um zero. E agora, eu vou apagar essas vírgulas, né? Desprezar elas e vou dividir. Perceba que se antes eu coloco o zero aqui, eu teria que ter acrescentado 2 zeros para igualar esse número de casas decimais. E aí o meu número aqui tinha subido, tinha ficado um número maior. E quando a gente vai fazer cálculos, quanto menor o número para você trabalhar, melhor facilita as coisas para você. Não é isso? Então, vamos lá. Agora eu vou pegar 30 para dividir para 1917. Não é isso? Veja, o 1 não dá porque é menor, o 19 não dá, eu tenho que pegar o 191. Ok? Quantas vezes o 30 cabe no 191? 6 vezes. Por quê? 6 vezes 30, 6 vezes 3 dá 18, 6 vezes 0, 0. Ó. Então vai dar 180. Quanto sobra aqui fazendo essa subtração? Lógico que dá para ver logo que sobra 11, não é isso? Sobram 11. O que eu faço? Desce o 7 aqui, ó, e vamos continuar essa divisão. Quantas vezes agora o 30 cabe no 117? Só vai caber 3 vezes, não é? Se eu botar um 4, vai dar 120, já passa de 117, então só vai caber 3 vezes. 30 vezes 3 vai dar 90. Certo? Então, se eu diminuir isso daqui, do 117 para 90, quanto vai sobrar aqui? Para 110, para 17, não é isso? Vai sobrar aqui 27. Beleza, 27. Para eu continuar a divisão, eu tenho que acrescentar um zero aqui, porque o 27 ficou menor, e uma vírgula aqui, não é? Se a gente já olhar para as alternativas, a única que tem 63 é a nossa letra D, certo? Então, daqui eu já sei o meu gabarito da primeira questão. Mas só para continuar, para finalizar a divisão, ó, ficou 270 para 30, não é isso? Quantas vezes aqui vai caber? Vai caber aqui exatamente 9 vezes, não é isso? 9 vezes 30 vai dar 270 e aqui resto zero. Então, 63,9 é o nosso resultado, o nosso gabarito, é a nossa média. Opa, eu estou colocando aqui 69, não é isso? É 63,9, certo? Então, nossa média aí, nosso gabarito, letra D. Tranquilo? Essa foi a resolução da minha primeira questão aqui com vocês, certo? Agora a gente vai passar a segunda questão, que ela vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Lembra que eu falei que eu vou mostrar duas abordagens diferentes para o conteúdo de média aritmética, não é assim? Então, essa primeira abordagem foi uma abordagem onde pediu a média direto, certo? Pediu para se calcular a média diretamente, ok? É uma abordagem teoricamente mais simples. Então, vamos para a segunda abordagem aqui, ó. Nossa segunda abordagem, certo? Vamos lá, deixa eu mudar para o marca-texto novamente. Ó, diz assim, a média aritmética das idades de um grupo de 10 amigos é 22 anos, não é isso? Ao ingressar mais um amigo nesse grupo, a média aritmética passa a ser de 23 anos. A idade do amigo ingressante no grupo em anos é... Então, veja que a situação é diferente. Veja que agora não pede mais só para calcular a média, certo? Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente pode raciocinar esse tipo de questão aqui. Seguinte, como eu tenho a média de um grupo de 10 amigos é 22 anos, eu posso começar usando a minha definição de média. Eu posso começar escrevendo Travou agora, desculpa. Eu posso começar escrevendo o seguinte, né, a seguinte expressão aqui, ó. x1
mais o x2 mais reticências, o x10, não é isso? Porque são 10 amigos. Tudo isso dividido para 10, que é a média, né? A forma de calcular a média aritmética entre esses 10 amigos, isso daqui dá igual a 22 anos. Beleza. Quando chegar mais um amigo, que vai ser uma segunda situação agora, né? Essa média vai mudar. Então, vamos só ajeitar, melhorar essa equação aqui, ó. Se eu pegar esse 10 que está dividindo e jogar para depois do sinal da igualdade, ele vai passar multiplicando, não é isso? Então, eu vou ter a seguinte expressão, ó. x1 mais x2 mais reticências aqui, mais, eu esqueci um mais aqui, ó. O x10, isso daqui vai ficar igual. 22 vezes 10 vai dar 220. Então, obtive aqui uma primeira expressão aqui, certo? Que a gente vai deixar ela guardadinha aqui. Posso chamar até de expressão 1, sei lá. Certo? Só para a gente identificar melhor o raciocínio aqui. Ok? Agora veja o seguinte. Nesse grupo ingressou mais um amigo. Certo? Então, a nova média aqui ele vai passar a ser, ou melhor, a nova quantidade de elementos vai passar a ser 11. Certo? Então, eu vou reescrever isso aqui também. Deixa eu só mudar a cor aqui. Certo? Então, agora a gente vai ter assim, ó. O x1 mais o x2. Deixa eu só fazer ela aqui embaixo só para eu aproveitar o espaço. Certo? Então vamos lá. O x1 mais o x2 mais reticências mais o x10 mais o x11, né? Porque agora entrou mais uma pessoa. Tudo isso dividido para 11, porque o grupo agora tem 11 integrantes. Isso daqui vai ter que dar igual a 23 anos, ó, o que a questão está dizendo lá em cima. 23 anos. Agora, o que eu posso fazer? Né? Eu vou usar a mesma ideia. Já que esse 11 está dividindo, eu posso jogar ele para lá, né? E ele passa multiplicando, não é verdade? Então, vai ficar ó, x1 mais x2 mais reticências aqui, só para não escrever tudo, né? Mais x10 mais o x11. Isso daqui sendo igual a quanto? Quanto é que dá 23 vezes 11, né? Macetezinho para multiplicar por 11, ó. Se eu estou multiplicando o 23 por 11, eu vou abrir os extremos dele aqui e no meio eu vou colocar a soma. 2 mais 3 dá 5, ó. Então isso daqui vai me dar 253, beleza? 253. Tranquilo? Então, pega aí esse macetezinho que vai ajudar. Então, eu vou chamar isso aqui de equação 2, sei lá. Só para a gente organizar o raciocínio aqui, certo? Óbvio que depois que você pega esse macete aqui, você pode resolver ela um pouco mais direto também. Por quê? Eu quero que você note o seguinte. Aqui, nessa equação 2, do x1 até o x10, são os mesmos amiguinhos lá, não é isso? Do grupo? Do x1 até o x10. Então, eu tenho um valor para essa soma. Ora, x1 mais x2 mais x3 até o x10, eu tenho um valor para essa soma, não tem o que a gente já tem lá em cima, ó. Vou só mudar a cor aqui, né? Até o x10 a soma é quanto? A soma é 220, ou seja, essa parte todinha aqui, ó, ela dá 220. Então, substituindo a equação 1, né, o valor da equação 1 na equação 2, a gente vai ficar o seguinte, ó, 220 mais o x11, né, que é o ingressante aqui, certo? Isso daqui tem que dar igual a 253. Isolando o x11, que é o que a questão me pergunta, certo? Vai dar 253 menos 220. Então, o meu x11 aqui vai passar a ser quanto? Fazendo aqui a continha, né? 253 menos o 220 aqui. Vai sobrar 33, não é isso? Então, o nosso gabarito aqui, ó, vai ser 33. Gabarito aqui, letra E. Tranquilo, né? Beleza? Então, essa foi a resolução aqui das nossas duas questões. Se ficou alguma dúvida, né? Se ficou alguma dúvida aí na resolução, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês, certo? E aí também não esquece, se você quer melhorar o seu desempenho, né, em matemática e raciocínio lógico, ó, se inscreve aí, ativa as notificações para não perder os conteúdos novos. Toda semana tem conteúdo novo, certo? E dá aquele joinha no vídeo aí para dar aquela força pra gente, beleza? Então, era isso. Tchau, tchau e até a próxima.